Bom dia. Bom dia. Graça e paz. Vocês dizem amém. Quero dizer que para mim é um privilégio estar aqui. Estou vendo muita cara nova aqui, mas a minha cara não é nova. Para quem não sabe, eu já participo desses encontros há algum tempo. Tenho o privilégio, né, de pregar aqui, falar com os irmãos, sendo oficina ou pregação, enfim. Na verdade, a gente tem uma história com o GEM, né, e com os outros grupos evangélicos também, mas principalmente com o GEM, né? Não só do ponto de vista de pregar, de levar a palavra, mas também de ser extremamente abençoado. Eu quero crer que até essa altura você já foi extremamente abençoado nesse lugar, amém? Quero crer que você já aprendeu, que já entrou em crise a essa altura, espero que sim, se não tem alguma coisa errada, mas acredito que, com certeza, Deus ainda tem algo mais a falar aos nossos corações nessa manhã. Bom, deixa eu me apresentar, eu sou o pastor Miguel Sampaio. Eu trouxe, antes de falar de mim, eu quero falar da minha família. Eu trouxe minha família, está aqui do lado, porque tem 2 bebês praticamente, né? O Lucas tem 9 meses, a Rebeca tem 3 anos e o Enzo está sentadinho ali atrás, tem 7 anos. E a minha esposa, Bruna, também está ali com a creche, né? A creche do papai. É bom, irmãos, tá? Eu quero dizer que a maioria esmagadora são jovens, então eu quero dizer que é muito bom ter muitos filhos, tá? Então, mentiram para você. É muito bom. A sua vida nunca vai cair na monotonia. Nunca. Sempre será uma aventura. Isso eu posso comprovar, tá bom? Como eu disse, eu sou o pastor Miguel. Pediram para eu falar, né, sobre a nossa igreja rapidinho. Nós estamos aí em 2 lugares do Rio de Janeiro. Baixada Fluminense e também na Zona Oeste. Então, você que está aqui é o nosso convidado, tá bom? Se você procura igreja, enfim, né? Não quero tirar você de sua igreja não, mas se você está à procura de uma igreja saudável, uma igreja bíblica, então nós temos 2 endereços. A igreja sede fica, é a primeira igreja batista em Presidente Juscelino, tá? É um bairro de Mesquita, um município aí da Baixada Fluminense, fica próximo entre Nova Iguaçu e Nilópolis, tá bom? Se você procurar aí, você com certeza vai encontrar. Primeira Igreja Batista em Presidente Juscelino e a nossa congregação é a Igreja Batista Sinal de Vida em Campo Grande. Tá bom? Fica ali liberando a estrada do Pedregoso, bem próximo à Avenida Brasil, em Campo Grande. Então são 2 igrejas abençoadas, bíblicas, saudáveis, e esse é o ministério que Deus tem nos concedido, que é o ministério de revitalizar a igreja. Eu entendi que já temos igrejas demais. Não sei se você concorda comigo. Mas, por exemplo, lá em Mesquita, em uma única rua, nós temos 50 igrejas. Uma rua não tão grande assim. Então, eu entendi que tem igreja demais. Mas, apesar de ter igreja demais, tem crentes de menos. Então, a gente tem feito esse trabalho de revitalização de igrejas. É um trabalho difícil, árduo, mas Deus tem garantido a vitória. Então, logo que isso aconteça com essas igrejas, a gente estará partindo para outras. E assim, até cessar o nosso fôlego. Amém? Eu quero fazer, antes de começar, uma pequena merchan aqui, né? Nosso querido amigo Marcelo é um amigo de longa data, ele pediu para anunciar mais uma vez a livraria e também para anunciar algumas obras. E eu consegui achar essas aqui, as que eu ia anunciar já foram vendidas, porque tanto o retiro quanto o sermão foi baseado também no livro do J.C. Riley, que se chama Santidade, acredito que todo mundo já conhece. Ele disse que vendeu todos os exemplares, então eu vou seguir com os outros. Esse aqui é o Santos no Mundo, tá? De Leland Ryken. É um livro excepcional para quem quer conhecer, ou pelo menos para introduzir, né, o pensamento dos puritanos, tá? Um movimento extraordinário da história da igreja, cristãos, homens fiéis a Deus. Embora eu sei que quando você ouve a palavra puritano, vem uma gama de conhecimento que foi, obviamente, distorcido. Então, eu quero dizer aqui para você que se você não leu os puritanos, você não conhece os puritanos. Então, não diga, meu professor da faculdade de esquerda me ensinou isso. Não, você não entendeu os puritanos, você não conhece os puritanos. Puritano não é machista, puritano não é sanguinário. Você precisa ler os puritanos. Quando você lê, você vai ter a mesma impressão que J.A. Parker, lembrei, teve quando prefaciou outro livro que se chama Gigantes do Mundo, e ele disse: quando eu leio os puritanos, eu vejo que nós somos anões espirituais.
tá? Porque esses aqui, de fato, foram verdadeiros homens de Deus. E, obviamente, nós temos que nos espelhar em pessoas que realmente entenderam o Evangelho e que foram, pelo menos na sua época, homens de Deus. E esse livro é uma belíssima introdução, tá, do assunto, você não vai esgotar, mas foi um dos livros aí que me colocaram no caminho aí para entender melhor os puritanos. O segundo livro é onde está baseado também o nosso texto, a nossa reflexão de hoje, que é Gálatas para você, do reverendo Timothy Keller. Tá? É uma série de comentários, esse aqui é o de Gálatas, que é o texto que nós vamos pregar nessa manhã. Tem nos ajudado muito, nos ajudou muito na exposição de Gálatas na nossa igreja. Tenho certeza que vai te ajudar a entender melhor essa carta e outras também. Tá bom? Vamos então ao texto? Quero te convidar a abrir a Escritura, Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, vamos ler só do 16 ao 25. Que é um trecho da Escritura. Gálatas 5, 16 ao 25. O tema que nós vamos pensar enquanto você abre se chama Santidade, 2 pontos, o combate. Santidade, 2 pontos, o combate. Sobre o tema, a maior batalha de todas. Bom? Diz assim o texto. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito, um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções, e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém? Vamos a Deus em oração mais uma vez. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado, exaltado e muito bendito é o teu nome, Senhor. Queremos, Senhor, nesse momento, te agradecer pela extraordinária oportunidade que temos de, reunidos em teu nome, em primeiro lugar, te louvar, em segundo lugar, falar contigo, mas em terceiro lugar, de ouvir a tua voz. A minha oração, Senhor, nessa manhã, é pela tua voz. A minha oração é para que o Senhor fale nesse lugar. É para que o Senhor rompa, Senhor, as paredes, os lugares, as colunas, enfim, que o Senhor rompa também o nosso conforto, os nossos preconceitos, as nossas ideias que estão equivocadas, e que o Senhor fale aos nossos corações. Que não seja o pregador, que não seja o pastor, mas que seja a voz do teu Santo Espírito falando nesse lugar. Mas, Senhor, a minha oração ainda é para que eu diminua e tu cresça nesse lugar. Que haja somente uma pessoa aqui sendo glorificada e exaltada nesse lugar. E que seja o Senhor. Como sempre oramos, nós pedimos. Toda a glória para ti e nenhuma glória para nós. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, irmãos, como eu disse, nosso tema, nosso assunto geral é santidade e o combate. E o nosso tema aqui menor é a maior batalha de todos. Então, para a gente começar falar disso, deixe-me dar uma pequena introdução a vocês. Em primeiro lugar,
Você sabe qual foi a maior batalha da nossa história? Você sabe qual foi a maior batalha que já aconteceu, de todas as que já houveram, né? A gente tem bastante anos aí, milhares de anos de história, mas há um consenso entre os historiadores militares de que uma batalha foi com certeza a maior batalha de todas. É a famosa Batalha de Stalingrado, tá? Que aconteceu ali entre outubro de 1942 e fevereiro de 1943. Obviamente, não é a batalha que durou mais tempo, né? Quem conhece a história sabe disso. Durou aí um pouco menos de 6 meses. Não foi também a batalha que envolveu o maior número de combatentes, ou o maior número também de viaturas, e por aí vai. Não. Mas com certeza foi a batalha que matou mais pessoas. É a batalha considerada a batalha mais sangrenta de toda a história. Aí, como eu disse, um pouco menos de 6 meses, morreram 2 milhões de pessoas. Isso é, né, um número exorbitante, um número muito grande para tão pouco tempo e para uma única batalha dentro da Segunda Guerra Mundial. Eu não vou falar muito aqui, porque com certeza temos historiadores no nosso meio, mas o contexto a gente conhece bem, né? Os nazistas tinham começado, né, a sua ambição de tomar a Rússia, e para fazer isso precisavam tomar a principal cidade, né, rota de passagem, enfim, conquistar o Rio e tomar Stalingrado. Esse era o objetivo final de Hitler e do Terceiro Reich. Mas, obviamente, o soldado soviético à época não era um soldado comum. Dizem os historiadores que eles resistiram aí durante 5 meses e pouco, perderam inúmeras vezes, mas resistiram e não deixaram que o exército avançasse sobre Stalingrado. Como eu disse, sob pena de perder aí mais de 1 milhão de soldados do lado da Rússia e quase 1 milhão do lado dos alemães. Mas é óbvio, né? Veio o inverno e as condições derrotaram também a bravura dos soldados, derrotaram lá o exército alemão. Mas essa, com certeza, foi a maior batalha da história da humanidade. Mas é óbvio, né, irmãos, que eu não vim falar de história aqui. Eu vim falar da palavra de Deus e, obviamente, eu vim falar do seu coração. Eu vim falar sobre uma batalha que, obviamente, é muito mais cruenta e sangrenta do que a batalha de Stalingrado. É a batalha que acontece todos os dias no coração de cada crente. No coração de cada crente acontece uma batalha muito mais sangrenta do que essa. Como eu disse, todos os dias de nossa vida até o último deles. E é basicamente sobre isso que nós vamos falar. Eu disse o texto, o tema foi baseado no livro de John Charles Riley, A Santidade. 4º capítulo, ele chama o capítulo de O Combate. E aí ele diz o seguinte: aquele que quiser compreender a natureza da verdadeira santidade terá de compreender que o crente é um homem de guerra. Se ele tiver de ser santo, terá também de combater. Não há santidade sem luta. Essa é a expressão que eu queria que ficasse na sua memória até o final desse sermão. Não há santidade sem luta. Eu sei que vocês já aprenderam muita coisa sobre santidade até aqui. Eu perguntei se foi pregado em Isaías capítulo 6, vocês vão entender isso mais à frente, porque não dá para falar da nossa santificação sem antes falar da santidade de Deus. Então eu vou dar isso como dado e vou partir para a nossa próxima matéria, que é essa: luta. Não há santidade sem luta. Tá bom? Vamos ao texto? Gálatas capítulo 5, versos de número 16. E 17. Diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. A primeira coisa que nós vamos aprender nessa manhã, ou rever para alguns e aprender para outros, existe um grande conflito em nosso coração. E o primeiro ponto é esse: conflito. Eu quero que você pense sobre isso. Paulo, escrevendo na carta aos Gálatas, no verso 17, diz: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e eles estão em conflito, um para com o outro. Para que a gente entenda isso melhor,
é preciso que a gente entenda pelo menos 3 palavrinhas que estão nesses 2 versos aqui, para a gente entender que tipo de conflito é esse que acontece dentro do meu coração. Vamos lá. A primeira palavra é a palavra carne, que ele usa, do grego sarxe, né, uma palavra muito conhecida, mas que precisa ser bem explicada. Essa terminologia na teologia de Paulo significa muito simplesmente, sim, natureza humana pecaminosa. Então, em primeiro lugar, a gente precisa diferenciar carne de corpo. Porque pode ser que alguém entenda aqui esse conflito como corpo e espírito. Se a gente entender assim, a gente está só propagando filosofia grega. E não é isso que a gente vem fazer aqui, e também não era isso que Paulo estava falando nesse contexto. O cristianismo é para além desse tipo de filosofia, para além do estoicismo, para além do dualismo. Então não há dualismo dentro de nós. Não há o corpo que é mau e o espírito ou a alma que é boa. O que Paulo começa a dizer aqui é: existe sim uma natureza corrompida dentro de cada ser humano. E aí isso nos coloca em pé de igualdade com todos os seres humanos, concluindo com Romanos 3, que diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, nesse ponto, somos todos iguais. A segunda palavra que a gente precisa entender bem aqui é a palavra desejo, do grego epitomia ou epitimia, né? Uma palavra que sempre nas Bíblias é traduzida por concupiscência, talvez a sua traduziu assim, né? Só que o problema de concupiscência não está errado não, mas o problema de concupiscência é que ela sempre traz um ar negativo, tá? Porque epitomia significa literalmente desejo, ou melhor, né? Um desejo um pouco mais absurdo, não é desejo de você desejar, por exemplo, comer um prato de comida, por exemplo. Mas é um desejo um pouquinho mais absurdo, um desejo desenfreado. O que Tim Keller, nesse livro que eu apresentei, chama de super desejo. E aí, quando você coloca a tradução nesse sentido, de desejo, ou super desejo, ou desejos desenfreados, opa, você já quebra o primeiro paradigma. Então, veja, Paulo não está falando que a carne deseja apenas coisas ruins. Mas aqui está uma primeira lição que a gente precisa aprender. A carne também deseja coisas boas. Até porque, irmãos, o que é idolatria? Se não, quando nós, né, em alguns momentos pelo menos, colocamos coisas boas no lugar santo, no trono santo do nosso Deus. Eu explico isso quando, por exemplo, uma mãe idolatra o seu filho. Quando, por exemplo, um namorado idolatra a sua namorada. Isso é uma coisa boa. Família é uma coisa boa. A gente chama de obra-prima de Deus. Mas, até dentro da própria família, pode ser que exista idolatria. Por exemplo, você lutou muito para conseguir o seu emprego. Você lutou muito para passar no concurso público. Muito para entrar na faculdade. Mas aí depois que você entra lá, depois que você assume esse posto, aquilo se transforma como uma idolatria no seu coração. É quando a gente transforma, a gente é especialista nisso. Transformar coisas boas em coisas ruins. Então isso é o que Paulo começa a dizer. É isso que a carne deseja. Tanto coisas ruins, ou seja, pecados, imoralidades e coisas más, quanto coisas boas que ele deseja colocar no trono que é somente de Deus. A terceira palavrinha que a gente precisa entender aqui é, obviamente, a palavra espírito. Para a gente entender, então, quem é que está conflitando dentro de nós, a gente tem que entender quem é o espírito. É óbvio, muito óbvio, até porque a tradução já colocou com letra maiúscula, né, o espírito. Então é muito óbvio que esse espírito não é o seu espírito. Mas esse espírito aqui é o Espírito de Deus. Só para deixar claro aqui para vocês, tá? A gente não está usando somente, né, a letra maiúscula, mas o contexto. O contexto da carta de Paulo aos Gálatas, né, traz isso para nós, porque Paulo citou já o Espírito Santo em diversas vezes no texto. Só para você ter ideia, o trechinho que a gente leu, do 16 ao 25, que são basicamente 9 versículos, Paulo vai citar o Espírito Santo 8 vezes. 8 vezes. E algumas vezes até mais claro do que aqui. Por exemplo, ele vai dizer lá embaixo que aqueles que são guiados pelo Espírito não estão debaixo da lei. Depois ele diz, mas o fruto do Espírito é amor. E ele termina dizendo, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então veja, seria muito estranho, né, a gente dizer que somos guiados pelo nosso Espírito. Que o homem é guiado pelo seu próprio Espírito. Que o próprio Espírito Santo produz o fruto. E também que o homem deve viver pelo seu próprio Espírito. Isso é estranho dizer isso, mas a gente concorda que aqui estamos falando do Espírito Santo de Deus. A gente gera algumas implicações com isso tudo. A primeira delas é, somente
no coração do regenerado pode haver tal conflito. Irmãos, eu acho esse ponto aqui basilar. É aqui que a gente vai começar a separar as coisas. Somente no coração do regenerado pode haver tal conflito. Lembra que eu disse, quando eu falei da sarx? Nesse sentido, todo ser humano é igual. Mas quando o texto avança dizendo que existe um conflito entre a sarx e o espírito, aqui Paulo está dividindo os grupos. Está fazendo sim uma grande separação e dizendo: esse discurso que eu vou referir daqui em diante não é para ímpio, é para crente. Então, em primeiro lugar, o que precisa ficar entendido é: esse sermão, ou todos os outros que foram ditos desde o início desse retiro, não faz sentido para um coração que não foi regenerado. Na verdade, você deve estar achando isso a maior idiotice do mundo. E por que eu disse você? Porque num grupo como esse é óbvio que há pessoas aqui que ainda não foram convertidas, que ainda não foram regeneradas, que ainda não tiveram um encontro com Cristo Jesus. Deixa eu te dizer o que eu defendo só da carta aos Gálatas. Muitas pessoas dizem, né, que a carta aos Gálatas é uma carta apologética, e eu concordo com isso. Mas na nossa série de mensagens, eu tentei defender também que, enquanto Paulo defende o verdadeiro evangelho, Paulo ressalta ele. Paulo não é o tipo de apologeta que está preocupado em ganhar argumento, ou melhor, ganhar debate via argumento. Paulo está preocupado sim em defender o verdadeiro evangelho, mas mostrando a beleza dele. Então veja, até o capítulo 5, Paulo fez o que a gente chama de uma carta de privilégio. Paulo vira para aquela igreja que sim, era insensata, que sim, havia rapidamente abandonado o verdadeiro evangelho, e diz para eles assim: vocês foram comprados por um alto preço. Vocês foram justificados pelo Filho de Deus. Vocês foram tornados filhos de Deus e herdeiros da promessa segundo Deus. Vocês tiveram acesso a todas as promessas de Abraão. E por aí vai. Quando chega no capítulo 5, ele diz: vocês também são livres em Cristo. E aqui na nossa parte, obviamente, ele vem falando sobre isso que nós estamos pensando, que é a santidade. Então veja, Paulo veio construindo todo um argumento. Então, irmãos, ele não está falando para ímpio aqui, ele está falando para regenerados. Esse discurso não faz sentido para quem, infelizmente, ainda não foi salvo pela graça de Deus. Veja o que Paulo diz também em Romanos capítulo 7, Romanos 8, 7 ao 10. Ele diz o seguinte: a mentalidade da carne é inimiga de Deus. É a mesma ideia aqui de Gálatas 5. Porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. E, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a ele. Somente no coração do regenerado pode haver tal conflito. O que Paulo explica aqui, por que eu estou dizendo isso, irmãos? Preste atenção. Por quê? Eu não vim aqui, domingo pela manhã, obviamente eu deixei a minha igreja para estar aqui, para dizer para vocês que existe um tal conflito. Eu não vim dizer aqui, também não vim conclamá-los, por isso que eu falei, eu vim só lembrá-los, mas eu não vim também conclamá-los a peguem suas armas e vamos lutar. Não é isso que eu vim fazer aqui. Eu não sou um animador de tropa, já viu? Que passa de cavalo à frente à tropa dizendo, vamos! Não é isso que eu vim fazer aqui. Por quê? Porque o coração de um crente sabe do que eu estou falando. Aquela pessoa que luta diariamente por santidade sabe do que eu estou falando. E eu só vim, por isso digo mais uma vez, lembrá-los acerca disso, mas encorajá-los acerca desse combate. Por quê? Romanos capítulo 8, Paulo também nos lembra que a mentalidade da carne é inimiga de Deus, e ele usa a palavra poder por 2 vezes. E ele diz, pela carne, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Em cima ele disse, nem pode fazê-lo, ou seja, se submeter à lei de Deus. Irmãos, preste atenção. Por que não há conflito no coração do ímpio?
Porque a mentalidade da carne não pode se submeter à lei de Deus e nem agradar a Deus. Então isso significa o quê? Que ainda não começou um conflito dentro do seu coração. Ou seja, aquilo que ele quer fazer é realmente aquilo que ele deseja fazer. Ou seja, os seus desejos naturais estão todos em conformidade com aquilo que realmente ele deseja. Não começou um conflito ainda no seu coração. E aí, seguindo, outro teólogo muito importante da história da igreja, chamado Jonathan Edwards, disse o seguinte: há no coração piedoso uma luta comparável àquela que aconteceu no ventre de Rebeca, entre Jacó e Esaú. Uma guerra no coração da pessoa convertida. Então, mais uma vez, a gente deixa isso claro. Mas seguindo, qual é a motivação desse conflito? Nós já vimos o que é o conflito, agora vamos ver a motivação dele. Como a gente disse, né, é o superdesejo, é o desejo desenfreado, é a epitomia. Mas a pergunta é, o que é que a carne deseja? E o que é que o espírito deseja? Que eles estão, obviamente, em conflito. A carne deseja, em suma, só para a gente poder resumir a título de início, a carne deseja autoglorificação. Você pode citar aqui qualquer outro tipo de desejo em que a tua carne ou a tua natureza pecaminosa deseja. Você pode resumir tudo isso como autoglorificação. O que ela deseja é afagar o seu ego. O que ela deseja é glorificar a você mesmo. E o que o Espírito deseja? O extremo oposto disso. O Espírito deseja a glória de Deus Pai e a glória de Deus Filho. Percebe como essa batalha, por isso é uma batalha sangrenta? Por isso que mesmo o crente tendo o Espírito dentro dele, essa batalha continua sendo uma batalha desenfreada, uma batalha cruenta, como a gente disse. Por quê? Porque, irmãos, a carne deseja algo que para você parece bom. Ela não deseja coisas como, por exemplo, né, algo que vai, pelo menos no primeiro momento, te ferir. Algo que no primeiro momento vai te trazer nojo, que vai te trazer repulsa. Não, pelo menos no primeiro momento. O que a carne deseja sempre é satisfazer as suas vontades, as suas paixões, sobretudo glorificar o seu próprio ego. Mas em último lugar, ainda sobre o conflito, eu quero dizer que conhecimento vence guerras. E é mais ou menos isso que a gente vai fazer, já estamos fazendo nessa manhã. Existem crentes que sabem que existe o conflito. Por isso eu disse, quem é crente sabe do que eu estou falando. Mas o problema é que ele não dá ênfase a esse conflito. Ou melhor, ele não se aprofunda nesse conflito. Por isso, irmãos, que fazer um retiro pensando em santidade é excelente. Mas eu quero dizer que isso aqui não é o ponto de chegada, isso aqui é o ponto de partida. A matéria que se chama santidade é a matéria mais importante para aquele cristão que já foi salvo. Você sabia disso? É a matéria mais importante. Não há outra coisa que você deveria se debruçar mais do que a matéria chamada santidade. Por quê, pastor? Ora, porque Jesus disse nas bem-aventuranças que bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Porque a Escritura diz no outro lugar, melhor, o autor de Hebreus dizendo que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então veja, somente os santos chegarão lá. Então santidade é matéria primeira para o coração do cristão. E aí eu espero que a partir daqui você continue estudando, conversando, falando, enfim, e pregando também, anunciando que é necessário, em pleno século XXI, indo na contramão do mundo, o cristão precisa ser diferente. O cristão precisa ser santo. Bom, e aí, como eu disse, conhecimento vence guerra. O grande general Sun Tzu disse, se você conhece, frase mais famosa dele, né? Se você conhece o inimigo e a si mesmo, não tema o resultado de 100 batalhas. Se conhece, mas não ao inimigo, para cada vitória sofrerá uma derrota. Se não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Veja, um general chinês, que não tem nada a ver com teologia, mas que disse uma grande verdade sobre batalhas, e é sobre batalha que nós estamos falando. Infelizmente, nós temos grupos de crentes assim, que ou não conhecem o seu inimigo, ou também não buscam conhecer, mas que também talvez não se conheçam tão bem.
Nós vamos ver que Gálatas 5 vai abrir as cortinas, tanto daquele que é o nosso inimigo principal, que é a nossa carne, mas tanto também do seu próprio coração. Então, seguindo, versos 19 ao 21, as armas do inimigo. Diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, veja, a primeira coisa que Paulo faz, então, é apresentar para nós quais são as armas do inimigo. E ele começa dizendo que elas são obras da carne, ou seja, que a carne está trabalhando dentro de você para te levar a desejos que, como eu disse, no primeiro momento são agradáveis, mas que o caminho final deles, obviamente, é um caminho de morte. Então veja, Paulo apresenta uma lista aqui, eu quero falar dessa lista. Essa lista com alguns pecados aqui, que ele chama de as obras da carne. É interessante, irmãos, porque essa lista é, obviamente, né, ela não é uma lista exaustiva. O que isso significa? Não estão contidos aqui todos os pecados. Talvez você falou assim: opa, Paulo não falou do pecado que eu cometo, ou o pecado que eu cometi essa semana. É óbvio que não. A ideia de Paulo não é citar todos os pecados, até porque ele teria que escrever um livro só sobre essa lista. Porque uma coisa que o ser humano sabe fazer é inventar e reinventar pecados. Então, a lista seria imensa. Não diria interminável, mas com certeza muito grande. Então, o que Paulo quer fazer com essa lista? Em primeiro lugar, deixe-me separá-la aqui. Há sempre uma separação dessa lista. Eu gosto da separação tradicional, que separa, em primeiro lugar, em pecados cometidos contra o corpo, que são pecados aí via imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios capítulo 6, que aquele que comete o pecado de prostituição, ele comete um pecado contra o seu próprio corpo. Terminando, ele diz: não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Santo Espírito? Então, a primeira lista de pecados tem a ver com pecados cometidos contra o nosso próprio corpo, que deveria ser o templo do Espírito. Em segundo lugar, pecados cometidos contra Deus. Aqui eu quero dizer que, obviamente, todo pecado é contra Deus. Mas aqui é o tipo de pecado que tem relação diretamente com Deus, por ser idolatria e feitiçaria. Tá? Em terceiro lugar, pecados contra o próximo. Aí você vê que a lista ela incha, né? A lista ela fica maior aqui. Pecados cometidos contra o outro. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Por último, pecados públicos ou pecados viciantes, que são embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Tá? Como eu disse, não é uma lista exaustiva, mas a pergunta é: o que Paulo quer com essa lista? O que ele deseja dando essa lista para a gente? Em primeiro lugar, a lista é intencional e precisa. Por que ela é intencional? Porque ela visa mostrar o modus operandi da carne em nós. Então veja, seja de um lado ou seja do outro, a carne vai tentar de todos os jeitos te levar para alguns desses pecados e para alguns desses caminhos. Em segundo lugar, é uma lista precisa. Por quê? Porque Paulo, irmãos, preste atenção, nesse período aqui, principalmente na carta aos Gálatas, tá? Paulo precisa combater dois grupos, que são polos totalmente extremos, diferentes, que são os legalistas e os libertinos. Eu acredito que você já ouviu falar muito disso aqui no Antigo, que não dá para falar em santidade sem citar esses dois grupos. Mas eu explico para você melhor. Né? O que são os legalistas? São aqueles religiosos pela religião. São aqueles que defendem a regra pela regra. É o tipo de pessoa que aponta o dedo, que acusa, né? que gosta de fazer julgamentos precipitados, mas que, em primeiro lugar, não observa a santidade para os seus próprios corações. Jesus Cristo foi tremendamente contra esse grupo de pessoas. Mas, a essa altura, também já existe dentro do cristianismo, dentro da igreja, até porque lá atrás, no verso 13, Paulo já deu uma exortação nesse grupo, que é o grupo de libertinos, que é o grupo que entendeu o evangelho, pelo menos no primeiro momento, que
entendeu que o Evangelho traz liberdade, mas que usaram essa liberdade como pretexto para pecar desenfreadamente. E aí a gente chama esse grupo de libertinos. Tá? Então, você pode chamar do jeito que você achar melhor, moralistas, legalistas, enfim. Mas o ponto é, existem dois grupos. E Paulo, com essa pequena lista, simples, né, mas bem objetivo, Paulo ataca os dois grupos. Eu vou dizer por quê. Sabe por quê? Porque, por exemplo, não sei se você conhece algum legalista, né? É interessante isso, né? Porque nunca somos nós, né? Legalista nunca sou eu. Eu sempre conheço alguém, pastor, um cara legalista. Eu conheço um libertino, nunca sou eu. Vamos lá. Se você conhece um legalista, você deve saber disso. O legalista, irmãos, pecado é matar, roubar e se prostituir. Aquele discurso de trem, já viu? Né? Esqueci de fumar, né? Poderia estar fumando, né? Bebendo, roubando, me prostituindo, mas estou aqui vendendo. Então, o legalista é esse tipo de pessoa. Por que é que, né, eu digo isso, em nossas igrejas, por que é que o pecado de adultério, o pecado de fornicação, tem maior evidência do que outros pecados? Eu diria que em muitas igrejas, o camarada não é punido, não é disciplinado, não é exortado, se cometer quaisquer outros pecados, mas aí cometeu o adultério, cometeu a fornicação, aí, meu amigo, você se torna o diabo na igreja. Será que isso está certo? Obviamente que não. Até porque Paulo colocou, as obras da carne são, e ele colocou todo mundo junto aqui. Começou com imoralidade sexual, mas ele terminou com inveja. Então veja, o primeiro ataque preciso de Paulo é dizer, olha, é tudo pecado. Está tudo partindo da natureza pecaminosa de vocês. E vocês estão fazendo o que ela deseja. No tocante, por exemplo, a dissensões, como era o caso da igreja de Corinto. Mas ele também ataca os libertinos aqui, como ele já fez no verso 13, onde ele diz, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vossa carne. E aí, quando ele ataca, presta atenção, esses tipos de pecados como, eu digo, por outro lado, né, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, por exemplo, ele está também atacando os libertinos. Que por outro lado, presta atenção, podem pegar o discurso do pastor aqui, quando eu bati nos legalistas, e dizer assim, então se todos os pecados são iguais em todos os sentidos, então, assim como eu contei uma mentirinha aqui, eu também posso fornicar semana que vem. E eu quero dizer para você, os pecados aqui estão na mesma lista. Os pecados, sim, são todos pecados, mas não em todos os sentidos. Porque é muito óbvio que um pecado de fornicação te trará mais dor, mais sofrimento e consequências muito maiores do que uma mentirinha que você contou semana passada. Então cuidado, porque isso aí é argumento de liberalzinho metido a besta, que diz assim, pastor, mas eu forniquei 3 vezes esse mês, mas e o fulano lá, a fofoqueira que está dentro da igreja? Ei, não é a mesma coisa. Preste atenção. São o mesmo pecado, mas não se compare, pelo menos no ponto de vista da consequência aqui. Pelo menos no ponto de vista do escândalo aqui, não é a mesma coisa. Então veja, do ponto de vista do pecado, saem todos da mesma origem. Todos são obras da carne. Mas cuidado, porque esses pecados vão produzir em você maior dor, maior sofrimento e consequências muito maiores. Então veja, Paulo coloca todo mundo no mesmo pacote. E ele quer atingir todos os grupos. E é isso que ele está fazendo com essa pequena lista. Mas ainda, a lista é uma repetição necessária. Ele termina dizendo, eu os advirto, como antes já os adverti. Irmãos, tem crente na igreja que não gosta de ouvir pregação sobre santidade. Preste atenção nisso. Tem crente na igreja que não gosta de ouvir pregação que denuncia o pecado. Tem crente na igreja chamando pastores aí que pregam sobre santidade, que denunciam o pecado livremente, abertamente, e fazem muito bem, de legalistas, de moralistas. Que discurso moralista. Sabe por quê? Porque está doendo na carne dele. É por isso que ele reclama. Porque, via de regra, um cristão verdadeiro,
ele tem que amar essa matéria. Irmãos, eu quero dizer para você que eu amo santidade. Eu amo essa matéria, eu amo pregar sobre isso. Não é porque eu resolvi todos os meus problemas, não. Não é porque eu sou mais santo do que você que está aí sentado, não. Pelo contrário, porque eu entendi, irmãos, que só existe um modo de viver nesse mundo. E se chama santo. E eu preciso lutar. E como é que eu luto numa guerra que eu não falo sobre ela? Por que é que nos nossos grupos de WhatsApp, grupos de colegas e por aí vai, a gente não conversa sobre essas coisas? Meu irmão, como é que você tem feito para vencer determinada coisa? Como é que você tem feito para vencer a pornografia? Como é que você tem feito para controlar a sua língua? Conversas do tipo, irmãos, preste atenção, que vão te ajudar a crescer mais e a se santificar mais. Mas parece que isso aí se torna cansativo e Paulo está dizendo, eu os advirto como antes já os adverti. Então o que Paulo está fazendo aqui? Chovendo no molhado? Não. Paulo está trazendo de novo o tema de suma importância para a vida da igreja. Em último lugar, ainda sobre a lista. A lista é também prova de condenação. É interessante isso, né? Porque a lista de Paulo não é prova de salvação, é prova de condenação. Olha o que termina o texto dizendo. Veja, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Talvez você pensou aí agora, poxa, mas eu me envolvi numa situação lá na igreja que causou dissensão, ou então eu invejei o fulano, então quer dizer que eu não vou herdar mais o reino de Deus? E para onde que vai a doutrina da segurança dos santos? Ou a segurança dos crentes? Para onde que vai essa doutrina? Só para explicar aqui. Nós entendemos, irmãos, como um bom batista, né, entende, que você não pode perder a salvação. Que aquele que foi salvo por Cristo Jesus, como eu disse aqui, salvo pela graça, mediante a pregação do Santo Evangelho, e foi santificado, está sendo santificado pelo Espírito Santo, ele não pode, de jeito algum, perder a sua salvação. Nós lemos Romanos 8 de forma literal. Nós entendemos que nada pode nos separar do amor de Cristo. Não por nós, mas porque somos preservados pelo Santo Espírito da promessa. Isso é doutrina cara da história da igreja. Então tire o teu sorriso do rosto, porque você está combatendo 2000 anos de história e não 100 anos da teologia da tua igreja. Então preste atenção nisso. Tá? Preste atenção nisso. Se chama doutrina da segurança dos santos. Ou seja, a tua salvação não está na tua mão, a tua salvação está na mão de Deus. E como está escrito em João capítulo 10, aqueles que estão na minha mão jamais perecerão. Só que quando Paulo escreve isso aqui e diz que os que praticam tais coisas serão condenados, ou melhor, não herdarão o reino de Deus, Paulo não está chutando aqui a doutrina da segurança. Paulo está chutando a hipocrisia deles. Por quê? Eu explico. O segredo está na palavra praticar. Essa palavrinha aqui, praticar, peraí que apagou um negócio aqui. Mas essa palavrinha aí, praticar no grego, se chama prasso. Né? E ela significa literalmente, tá? Uma ação continuada e habitual. Inclusive o léxico faz até um diferencial, né? Com outras palavras que se referem a ato único. Ou seja, em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo não está dizendo sobre você e eu, que por algum deslize cometeu algum desses pecados em algum momento da nossa vida. Mas Paulo está falando sobre prática, no sentido de habitualmente ou continuadamente. Paulo está falando daquele tipo de pessoa que abraçou algum desses tipos de pecados aqui. Aquele tipo de pessoa que está vivendo na prática do pecado. Essa linguagem se coaduna com o apóstolo João, que escreveu lá na sua epístola que aquele que vive pecando não nasceu de novo. Parafraseando aqui. Mas é isso que significa. Aquele que vive nesse tipo de prática não nasceu de novo. Então é isso que Paulo está dizendo. Veja, a lista também serve para que você olhe para ela e olhe para a sua vida e veja, será que eu estou vivendo nessa prática? Será que a minha vida tem refletido mais as obras da carne do que o fruto do Espírito, que a gente vai ver agora aqui? Então veja, é prova de condenação.
Mas vamos seguir. Vamos então à nossa defesa, a partir do verso 22, que diz: mas o fruto do Espírito é. Só até aqui, e a gente segue. Primeira coisa que Paulo quer enfatizar para os nossos corações sobre como lutar então, como vencer esses desejos, como destruir os desejos impulsivos da nossa carne, como lutar contra isso, como vencer esse combate. Em primeiro lugar, eu diria, dependência do Espírito Santo. A primeira arma que nos foi dada, e eu diria, irmãos, é a maior, obviamente a maior arma de todas. Lembra que eu disse que no coração do ímpio não há essa guerra, somente no coração do crente. Talvez você possa pensar assim: poxa, mas o ímpio está em paz e eu estou em guerra? Mas é exatamente isso que eu quero que você pense. Só que para um crente verdadeiro, essa guerra é uma guerra boa. Porque ele sabe que se não houver guerra no seu coração, ele não vai herdar o reino de Deus. Ele sabe que enquanto houver guerra no seu coração, significa que ele pode vencer no final. Porque, via de regra, não é ele que luta, é o Espírito que luta dentro dele. Então veja, em primeiro lugar, ele diz: mas o fruto do Espírito é. O Espírito Santo é o nosso maior e verdadeiro aliado. Ele diz, fazendo um grande resumo aqui, o Espírito habita no crente, o Espírito guerreia dentro do crente, mas em último lugar, o Espírito frutifica dentro do crente. E aqui eu quero quebrar um paradigma e dizer, irmãos, leia o texto como ele está aí para você. O texto está escrito, olha, mas o fruto do Espírito é. Parece que a gente lê assim, o fruto do crente é. Não parece isso? Parece que toda a lista que nós já vamos ler aqui, das qualidades do fruto do Espírito, parece que foram produzidas por você mesmo. Vamos ler. É amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Parece que nós somos tão superpoderosos que nós geramos essas coisas e mais, que Deus foi atraído porque a gente tinha essas coisas. Entendeu? Não, Deus veio até mim porque eu sou uma pessoa extremamente amorosa. Deus veio até mim porque eu sou uma pessoa de extrema confiança, porque eu sou uma pessoa que pratico o domínio próprio. Não. Em primeiro lugar, o texto está dizendo que o fruto não é seu, o fruto é do Espírito. A palavrinha aqui grega, né, que está escrito em grego, né, tom pneumatos, está no caso gramatical que a gente chama de genitivo, ou seja, que dá uma ideia de posse. Então veja, é como se ele estivesse dizendo assim, mas o fruto que pertence ao Espírito é. É isso que ele está dizendo. Eu quero dizer para você mais uma vez, o fruto não é seu, é do Espírito. Mas obviamente ele está crescendo dentro de você. Então veja, vamos lá. Por que é importante a gente entender isso? Porque na matéria de santificação, sim, nós geramos legalistas inconversos. Ou seja, aquele legalista que não assume que é legalista. Aquele legalista que diz que pela força do braço ele pode vencer os desejos da carne. Que pela força do braço ele pode se tornar alguém santo. Eu sei que vocês já ouviram isso na oficina, mas a gente precisa reiterar e dizer, não há santidade sem luta, como disse Ryan. Mas a gente precisa completar dizendo, não há luta sem o Espírito Santo dentro de nossos corações. Irmãos, dependência do Espírito significa basicamente dizer, Senhor, eu não consigo sozinho. Senhor, me ajuda a melhorar. Eu gostava dessa música, né? Agora eu já não gosto mais. Me ajude a melhorar, né? Gostava disso aí. Só que isso aí virou pretexto para fazer coisa errada também. Aí, a música ficou até feia. Mas a música está certa, então não está errada. O problema está em nós. Mas então, Jesus disse em João capítulo 15, verso 5, algo que é muito claro. E ele disse, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Irmão, eu quero dizer que tudo que você é de bom é pela graça e vem por causa do Espírito Santo que habita em você. Todo o amor que você tem
toda a amabilidade, toda a bondade, tudo aquilo que você tem de bom, vem porque o Espírito Santo habita dentro de você. Isso não é natural. Sabe o que é natural? Natural é o pecado. Natural é a imoralidade. Natural é a inveja. O que é sobrenatural é o amor, é a fé. É tudo isso que nós lemos aqui há pouco. Então, já que alguém gerado pelo Espírito, alguém que possui o Espírito dentro de si, agora frutifica, então a gente pode caminhar. E aí eu quero dizer, vamos lá, por que Paulo usou essa figura? Fruto do Espírito. Rapidinho para a gente ver. Em primeiro lugar, eu diria, todas as partes do fruto são importantes. Eu sei que a gente leu uma lista aqui, né, um pouquinho longa, de 9 qualidades, mas eu quero te dizer que a linguagem de Paulo aqui é muito clara. Ele diz, mas o fruto do Espírito é. Então veja, nenhuma dessas qualidades pode ficar de fora. Eu quero dizer que todas essas qualidades, na verdade, ela compõem o caráter do cristão. Então veja, uma forma de você ler isso aqui, ler esse texto, e ler o fruto do Espírito, é vendo isso como um espelho verdadeiro. Vendo em cada uma dessas qualidades a sua face aqui. E eu quero dizer, irmãos, todo crente possui todas essas qualidades. Isso aqui não é para te desencorajar. Porque talvez você fale assim, poxa, mas caramba, eu tenho que ter tudo isso. Sim, você tem que ter tudo isso. Porque via de regra, isso aqui é o caráter de Cristo refletido no caráter do crente. Jesus é todas essas coisas. Jesus foi aqui na terra e continua sendo todas essas coisas. Você também precisa ser. A gente vive um tempo, século XXI, né? Dizem que é pós-modernidade, eu não sei. Eu gosto mais do pós-cristão, pós-verdade, eu gosto mais disso. Mas enfim, nós vivemos um tempo e a gente costuma dizer muito isso, presta atenção, que nós estamos relativizando os conceitos. Eu não sei se a gente está relativizando. Relativismo é mais coisa da modernidade. Eu gosto de pensar em subjetividade. Eu hoje, como pastor de igreja, já aí há quase 3 anos, eu posso dizer isso na prática. A gente não vive, na prática, a gente não vive tanto relativismo, principalmente das pessoas, do povo comum. Não vivemos relativismo, nós vivemos subjetivismo. O que é isso, pastor? É pegar os conceitos e tornar eles tão subjetivos que você não consegue mais pegar nada. Eu explico isso. Olha, nós somos, né, como é que se fala aí fora? A geladeira preta, a mosca branca, ou seja, coisa rara. O povo do século XXI é coisa rara. Veja, há 10, 20 anos atrás, não se ouvia falar nisso. Em quê? Espiritualidade sem Deus. Só um exemplo. Hoje nós ouvimos falar em espiritualidade sem Deus. Na verdade, se tornou algo, né, bem modinho, bem legal, em falar como é bom ser espiritual, usando esoterismo, usando tudo, menos a pessoa de Deus. Principalmente o Deus da Bíblia. E com isso, a gente levou todas as coisas para o buraco. E aí o problema é que isso vem para dentro do meio cristão. E aí quando vem para a igreja, veja, aí começa a se discutir o que é ser um cristão de verdade. Aí eu vejo gente na internet dizendo assim, eu não quero mais ser evangélico, como se estivesse abafando, como se ele soubesse o que é ser evangélico. Eu não quero mais ser cristão, eu creio em Deus, mas eu não creio em religião. E aí começa esse monte de historinha pré-fabricada, comprando discurso de outro. Para de comprar discurso de outro. Para de ouvir o que as pessoas têm a te dizer e olha para a palavra de Deus. Você não precisa de engravatadinho, né? De pregadorzinho, de microfone que cai no teto assim, né? Que gosta de lacrar, pessoal da lacração. Você não precisa deles para dizer o que é ser um cristão genuíno. Leia, a palavra de Deus diz. Temos para isso o Sermão do Monte, que é o caráter do crente impresso no texto. Temos aqui diante de nós, por exemplo, o fruto do Espírito. E nós já provamos isso. Se você não tem o Espírito, você não pertence a Cristo. E se você tem o Espírito, você tem o fruto. Então está aqui. O que eu tenho que ser? Como que eu tenho que agir? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade,
bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Para que inventar mais coisas? Está aqui o que você tem que ser. Está aqui o que nós precisamos ser. Mas vamos seguir. Né? Para que a gente entenda, né, isso melhor, eu não vou ter tempo, tá, irmãos, de falar, de explicar cada um desses frutos. Seria bom, mas eu acredito que, né, vocês já entenderam. Acredito que o fruto do Espírito, ele é autoexplicativo. Tá? A gente precisa só ver o que isso está acontecendo em nós. Então, para a gente seguir, o último ponto que eu quero trabalhar com vocês essa manhã, sei que já falei demais, mas o último ponto é qual é a nossa responsabilidade para com tudo isso. Porque eu provei, eu acredito que eu já provei. Se alguém discordar de mim, depois pode, no privado aqui, falar. Mas eu acredito que a Escritura, eu provei pela Escritura, que o fruto não é produção sua, o fruto é produção do Espírito Santo. Eu acredito que isso está vencido aqui. Mas, talvez você vá embora pensando assim, mas se o Espírito faz tudo dentro de mim, eu não preciso fazer nada. É assim que o ímpio pensa, tá? O crente não pensa assim. O crente não pensa assim. Salvo uma vez, salvo para sempre. Ímpio, presta atenção, pega essa frase e vai usar como pretexto para pecar. O crente pega essa frase e ele diz humilhado para o Senhor: o que eu posso fazer para viver de maneira santa todos os dias da minha vida? Para viver de maneira digna, ou seja, correspondente ao que o Senhor fez por mim na cruz do Calvário. Tudo que nós cantamos aqui. É assim que o crente vê. Então vamos lá. Qual é a nossa responsabilidade? Desenvolver o fruto. O fruto foi colocado em nós pelo Santo Espírito. Mas desenvolver o fruto é a nossa responsabilidade. E aqui, irmãos, em outros termos, eu diria que isso se chama santidade. Isso é a santidade. Desenvolver o fruto do Espírito é a nossa responsabilidade. E aqui, né, nós vamos ver algumas coisas. Como, por exemplo, Tim Keller diz: crescemos à medida em que lutamos. E Riley diz o seguinte: a santificação sempre será uma obra progressiva. As graças manifestadas por alguns crentes ainda estão na erva, as outras na espiga, e somente as de alguns estão no grão cheio. Tudo deve ter um começo. Jamais deveríamos desprezar os dias dos humildes começos. A santidade, mesmo quando atingir o ponto culminante neste mundo, é apenas uma obra imperfeita. Que texto maravilhoso! Como esse texto destrói tantos equívocos, como, por exemplo, o primeiro deles. A santidade é uma obra progressiva. A santidade é uma obra que está em progresso em nós. Isso significa pelo menos duas coisas. Significa que a conversão não resolveu todos os problemas. Tá? Mas eu sou um convertido, sou um regenerado. Eu entendi o Evangelho, fui salvo pela graça. Mas a salvação passa por meio da santificação. E agora a santificação tem um trabalho de te moldar ao caráter de Cristo, para que no dia de Cristo você seja assunto ao céu. É isso que é santidade, e é isso que é obra progressiva de Deus. A segunda implicação é muito óbvia, né? A segunda implicação é, aí sim, nós vamos nos diferenciar dentro do reino de Deus. Aí sim, nós teremos, como ele disse aqui, alguns irmãos que ainda estão no grão. Outros, né, que já são uma espiga. E outros, sim, que já são viçosos e grandes, robustos. Por quê? Porque são pessoas mais piedosas do que nós. Porque são pessoas, de acordo com os preceitos que vimos aqui, mais atenciosas do que nós. São pessoas que já começaram essa caminhada muito mais tempo do que eu e você. E que estão nessa corrida para a santidade. Não significa que não pecam mais. Presta atenção. Ele termina dizendo: e aquele que tiver, né, atingir o ponto culminante neste mundo, ainda será o quê? Uma obra imperfeita. Por quê? Por mais santo que uma pessoa seja nesse mundo, ele ainda é um pecador. Então não confunda santidade com impecabilidade, com perfeição. Não é isso. Santidade é alguém que está lutando. Tá? E aí, vamos ver aqui rapidinho 3 coisas. 3 maneiras de olhar para essa lista. Segunda lista, que é a lista das qualidades do fruto do Espírito.
3 maneiras de olhar. Em primeiro lugar, eu diria que devemos olhar para o alto, olhar para Cristo. Por que olhar para Cristo? Como eu disse, essa lista, irmãos, é um retrato das qualidades de Cristo. Então, a primeira coisa que um crente que está buscando santidade tem que fazer é olhar para o padrão de santidade dele. Sabe qual é o problema hoje? Que o teu padrão de santidade é o irmão que está do teu lado. O teu padrão de santidade é o irmãozinho lá da igreja, coitado, que também está lutando com os seus problemas, com os seus pecados. E aí você olha para a vida dele e você diz assim, caramba, eu estou bem. Olha, tá vendo? Olha como é que eu estou bem. Poxa, lá na minha igreja eu sou o segundo mais santo. Se é que pode ter isso. Poxa, eu nunca cometi um pecado público e por aí vai. Cuidado com a comparação ou com o modelo que você tem seguido. Por isso que eu disse, aqui eu lembro que eu disse lá no início, vocês estudaram Isaías capítulo 6. Foi isso? Lembra que eu disse? A santificação tem que passar pela santidade de Deus. Porque se não passar, você se torna um arrogante e não um santo de verdade. Você se torna um santarrão que tira a besta e não um santificado, humilhado pela presença de Cristo. Irmãos, quando a gente visita, como Isaías fez, lembra do profeta? Quando a gente visita o lugar santo, quando a gente revisita a santidade de Deus, e aqui eu estou me referindo não ao lugar, mas à santidade de Deus, sabe o que acontece com a gente? Nós somos extremamente humilhados. Nós somos colocados no nosso lugar devido, porque nenhum ser humano, diante de Deus e da santidade de Deus, pode permanecer de pé. Ele está baixando. Pode permanecer de pé. Aí, olha aí, tá vendo? Esse aqui é outro inimigo, irmão, chamado inimigo. Não tem problema, a gente segura. Vamos providenciar mais chique, né? Vamos lá. Mas olhar para Cristo, nosso padrão maior de excelência, gera em nós humildade espiritual. É isso que nós devemos fazer. Em primeiro lugar, olhar para essa lista com humildade. Em segundo lugar, olhar para dentro de si. Eu não acredito, irmãos, que um crente pode olhar para essas qualidades e achar, marcar como... Lá a gente, não sei como é que vocês falam, lá na escola naval, mas lá a gente falava marcar uma gaivota, e o cara ticar, E o cara ticar aqui, não, isso aqui, show, 100%, nota 10. Eu não acredito nisso. Eu acredito em crentes, irmãos, que praticam o autoexame de forma sincera. Que olham para o seu coração e veem, nisso aqui eu preciso melhorar. Nisso aqui eu tenho que melhorar mais. Nisso aqui eu estou devendo. Nisso aqui eu preciso melhorar. É assim que temos que olhar. Olhar para a lista, olhar para dentro de nós e ver que precisamos melhorar. Terceiro lugar, é olhar para isso, não com mediocridade ou desencorajamento, mas com coragem. Olhar para tudo isso e ver, na verdade, olhar para trás, e ver que muita coisa já mudou. Lembra que eu disse lá no início, quando o Riley citando o Riley, é uma obra progressiva de Deus. Significa que nós, como eu digo lá na igreja, caminhamos para a frente e para o alto. Essa é a caminhada do cristão, para a frente e para o alto. Então, se há crentes que estão andando em círculos, precisam revisitar o trono da santidade de Deus. Alguma coisa tem que mudar, porque é uma obra progressiva. Mas pastor, só essa semana eu forniquei 3 vezes, um exemplo aqui. Pastor, e semana passada 8 vezes, mais do que os dias da semana. Como que eu posso olhar, irmãos, presta atenção, do ponto de vista prático, e olhar para esse coração e enxergar nesse coração uma guerra, uma batalha espiritual? Não tem batalha. Não está lutando, é conversa fiada. É uma vida de engano e de hipocrisia. Irmãos, eu quero dizer, presta atenção. É claro que isso não vai acontecer, porque o joio vai ficar no meio do trigo até o final. Mas é bem melhor. Se você está vivendo com pecados escondidos, sombrios e ocultos no seu coração, você só engana a pessoa do lado, o namorado, pai, a mãe, o pastor, mas você não engana Deus, e todo mundo sabe disso. Deus tudo vê e tudo sonda. Ele não vê só as suas ações, Ele lê as suas intenções. Diante dele não dá para ficar de pé. Então,
o meu apelo é para de fingir. Sabe por quê? Porque desse jeito você atrapalha o corpo de Cristo. Desse jeito você mancha a noiva de Cristo. Mas eu volto e digo, para o crente fiel, isso aqui tem que ser uma palavra de encorajamento. E não de desistir. Mas uma palavra de que ele olhe para isso e veja assim, por exemplo, se isso tivesse acontecido 10 anos atrás, olha, acho que eu tinha matado esse sujeito. Né? Um exemplo bobo aqui. Já viu o crente quando entra no trânsito do Rio de Janeiro? É um dos maiores testes de cristianismo que tem hoje no Rio de Janeiro. É sério. Né? Só dele não xingar, não retribuir a fechada, irmão, isso aí já é, muita coisa. Sei que é difícil, né? Mas a gente está lutando. É um exemplo bobo, mas é um exemplo que reflete muito do que a gente tem vivido. E aí, irmãos, até num exemplo tão bobo como esse, presta atenção. O que você precisa fazer é lutar. Presta atenção, por exemplo, quando a gente lê aqui mansidão, não significa que o camarada é um apagado, não. Presta atenção. Não significa que é uma pessoa que tem uma personalidade mais tranquila, mais tímida, mais sossegada. Não confunda mansidão com isso. O manso, lembra que eu falei? Quem é o manso dos mansos? Jesus Cristo. Lembra que eu falei? Jesus Cristo é o padrão máximo. Lembra do que o manso fez quando ele entrou no templo e viu que os campistas estavam negociando na casa do pai dele? Lembra do que o manso fez? O manso pegou um chicote e tirou todo mundo da base da chicotada. Ou não foi? Não é isso? Então, irmãos, presta atenção. O manso também vai se irar. Mas a ira do manso é uma ira santa. Como diz as Escrituras, irai-vos, mas não pequeis. Lembra de Paulo quando entrou na cidade de Atenas? Diz o texto que ele ficou com o coração atordoado. Por quê? Porque ele viu a idolatria naquela cidade. Esse é o manso. Esse é o manso que provém do Espírito de Deus. Mas para a gente terminar, em último lugar, agora eu prometo. Nosso último conselho para vencer a carne é: marchem pelo Espírito. Vamos ler isso? Marchem pelo Espírito. Versos 24 ao 25. Diz assim: os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, onde saiu essa palavra marcha, né? Essa palavra é a palavrinha que você tem aí no final do 25, dizendo: andemos também pelo Espírito. Tá? Ele diz: vivemos pelo Espírito. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Essa palavrinha, no grego stoikel, significa marchar em fileiras militares, manter o passo. Engraçado isso. Andar de maneira ordenada. Né? Lá a gente chama de mocoron, o cara que não sabe, né? Marchar no passo certo. Você já viu como é que é? Uma tropa bonita, né? Marchando, aí tem lá a gente chama de um mocoron, marchando no passo errado. Destoa, não é isso? Você olha para aquela figura e você fala: não, tem alguém ali no mundo da lua. É basicamente o argumento de Paulo aqui. Paulo está dizendo: olha que incoerência. Vocês dizem que vivem pelo Espírito, mas estão no pé trocado. Mas não andam no passo do Espírito, andam no passo da carne. É isso que Paulo vai dizer. E o conselho de Paulo é muito claro para a gente encerrar essa manhã. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Aqui eu me lembro de um outro retiro do GEM, em que nós trabalhamos o tema da mortificação da nossa carne. É basicamente o que Paulo está ensinando aqui. E é interessante porque a palavra crucificado, ou crucificaram, aparece 2 vezes em Gálatas. E a primeira é muito conhecida, inclusive a gente fez canções sobre ela. A gente conhece talvez até de cor. Quer ver só? Já fui crucificado com Cristo. Já não vivo, mas eu... Vocês estão mal, hein? Brincadeira. Então vamos lá. Gálatas 2:20 diz isso. Já fui crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 5:24 diz: os que pertencem a Cristo crucificaram a carne. Qual a diferença básica aqui? Tanto no português quanto no idioma grego.
Os dois verbos são o mesmo verbo, é a mesma raiz, né? Anotei aqui, deixa eu ver. Não anotei. Mas enfim, é a mesma raiz, é a mesma palavra, isso eu posso garantir para os irmãos, mas a diferença é gritante. Por quê? Gálatas 2, versículo 20, está falando na voz, o verbo está na voz passiva. Já fui crucificado, tanto no português quanto no grego. Agora, Gálatas 5, 24, embora seja a mesma palavra, a voz deixa de ser passiva e se torna voz ativa. Então veja, se lá você sofreu a crucificação com Cristo, aqui é você que deve fazer. É você que tem que crucificar. Lembra que eu falei? Estou tratando da nossa responsabilidade na luta contra a carne. Então, em primeiro lugar, quando nos convertemos, é isso que Paulo está dizendo, nós somos unidos a Cristo de tal forma que é como se tivéssemos sido crucificados com Cristo. Por isso a nossa vida se apaga nesse momento, ou ela termina e começa uma nova vida. Por isso ele diz, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a partir de agora, é preciso ter cruz novamente. É preciso ter morte novamente. Ele diz, já crucificaram os seus desejos, as suas paixões e a sua carne. A pergunta é, já crucificamos? Já matamos os nossos desejos, as nossas paixões e a nossa carne? E aqui eu quero dizer, irmãos, que esse texto ou esse conceito de Paulo está longe de ser uma obra acabada. Eu termino dizendo isso, eu quero encerrar agora de uma vez por todas, dizendo isso para você. A luta no teu coração tem um prazo de validade. Você sabia que essa luta vai terminar? Quem sabe disso diz amém. Amém. Essa luta vai terminar. O único problema é que ela só vai terminar em 2 ocasiões. Ou no dia da sua morte, ou no dia do arrebatamento. A luta não vai terminar. Irmãos, eu quero dizer uma coisa séria para você. Eu quero dizer que essa luta não cessa no seu coração, nem quando você entra na igreja. Nesse momento aqui, está existindo uma guerra no teu coração. Nesse retiro, que via de regra é um retiro santo, um retiro separado, um retiro diferente, ainda assim, quantas vezes você já não lutou contra a sua carne? Quantas vezes você já não mandou a voz dos seus desejos se calarem? Quantas vezes você já não crucificou as suas paixões nesse retiro? E eu quero dizer, irmãos, essa luta não vai terminar nessa vida, pelo menos. Ela vai prosseguir até o último dia da sua vida. Mas a minha palavra para você é, vale a pena lutar. Vale a pena crucificar as suas paixões. Vale a pena matar as suas vontades. Vale a pena, irmãos, lutar dia após dia. Porque no final da luta, nós nos encontraremos com Cristo. Eu quero encerrar citando o grande pregador, dito príncipe dos pregadores, pastor batista Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, 1881, estava lendo aqui outra data. 1881, ele pregou o que dizem ser o seu último sermão público. E olha que curioso. O título do sermão dele era A Maior Luta do Mundo. E ele pregou muito básica. Eu li o livro do sermão, então foi basicamente muito parecido com o que a gente falou aqui hoje, só que obviamente ele olhou outro texto, a gente olhou outro texto. Mas ele falou muito sobre a luta do ser humano contra a carne, contra o mundo, contra o diabo, enfim, contra todas as coisas. Que o ser humano cristão, que o crente é um ser de luta, e por aí vai. Mas em 1882, Spurgeon morreu. E esse foi tido como o último sermão público feito para um grande número de pessoas do Charles Spurgeon. O que chama a atenção são as últimas palavras, na verdade, a cerimônia, o enterro de Spurgeon, feito pelo pastor Brown, lá em 1892, e ele vai dizer o seguinte: campeão de Deus, a tua longa batalha e nobre combate acabaram. A espada que estava em sua mão caiu, finalmente. Um ramo de palmeira tomou o lugar dela. Não mais o capacete,
premiará a tua testa pela preocupação constante dos teus pensamentos vibrantes sobre o combate. A coroa da vitória, entregue pela própria mão do grande comandante, é a prova evidente de tua nobre recompensa. Isso foi dito no dia da morte de Charles Spurgeon. E eu acredito, irmãos, que nós também viveremos esse mesmo dia. Então logo a espada cai de nossas mãos aqui, os nossos olhos verá Cristo ressurreto e glorificado na nossa frente. Não desista de lutar. Não há santidade sem luta. Então que essa luta só termine no último dia. Amém? Vamos orar pela última vez? Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado e exaltado é o teu bendito nome. Queremos, Senhor, te agradecer pela tua palavra, que a todos nós, Senhor, nos ilumina, nos exorta, nos santifica e nos edifica, Senhor. Obrigado, Senhor, porque hoje podemos nos submeter à lei de Deus. Hoje podemos agradar a Deus. Hoje, Senhor, podemos frutificar para Deus. Tudo isso porque temos Deus dentro de nós, através do Santo Espírito. Obrigado, Senhor, porque o teu Espírito nos visitou. Um dia, Senhor, o Senhor rompeu a nossa dureza de coração, destruiu as nossas certezas, quebrou os nossos conceitos e nos salvou com poder e grande glória. Nos convenceu do nosso pecado, nos resgatou do império das trevas, nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Obrigado, Senhor, porque essa obra não parou aí, mas a obra continua progressivamente em nossos corações. À medida que, conforme lutamos e caminhamos, somos feitos à imagem do nosso Salvador. E eu tenho certeza, Senhor, que naquele grande dia estaremos reunidos na grande boda do Cordeiro, na grande celebração, na grande festa. E ali, Senhor, poderemos, sim, Pai, descansar das nossas obras, descansar das nossas lutas, dos nossos combates, porque não haverá mais necessidade de lutar. Toda dor, todo sofrimento, todo pecado será destruído. E ali, Senhor, diante do nosso Salvador, seremos como Ele também é. Conheceremos como Ele também conhece. Seremos santos, verdadeiramente, como Tu és santo. Mas até aquele dia, nos ajuda, Senhor, a perseverar. Nos ajuda a lutar diariamente. E que esse sermão fique em nossa cabeça, em nossa memória, todos os momentos. Quando passarmos por situações complicadas, quando tivermos ali, Senhor, manjares sendo oferecidos a nós, mas que possamos, Senhor, lutar contra esses desejos. Como disse Paulo, esmurro o meu corpo. Que possamos também fazê-lo, Senhor. Que possamos ser santos, como Tu és santo. Abençoa todos os meus irmãos que aqui estão. Cada um deles. Homens, mulheres, moços e moças. Que o Senhor, Pai, continue trabalhando e movendo os seus corações. Sempre para mais perto de Ti. Não permita que vivamos tão longe do trono da Tua santidade. Mas que sempre possamos voltar e revisitar Teu lugar santo. A Tua santidade. Porque ela, sim, é um padrão para a nossa santificação. Em nome de Jesus nós oramos. Fica conosco, deixa o dia até o último. Amém. Graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos.